É a promessa quando você não faz questão e assume os seus erros, admite, carrega a sua cruz, levando ela para Santa Bárbara. Você se predispõe a transitar em vibração salutar que vai expurgando o negativo de dentro de você. É isso. É devagar, né? Você se suja, depois leva tempo para limpar. Mas limpa. Mas se você parar de esfregar, a sujeira lá vai continuar. Por isso, todos os dias tem que esfregar, na prática do bem, toda a sujeira que a gente reuniu no nosso espírito. Você sabia disso? E esse é o valor da humildade. A humildade é a chave que abre as portas do entendimento e da paz interior. É você dizer, gente, eu achei que eu era tão grande, né? Tchau, orgulho, sai daqui da minha casa. O orgulho, ele vem igual camaleão, ele chega dentro de você e ele se disfarça. Você olha para as paredes brancas, você não vê ele, mas ele está bem ali. Parece que está invisível porque ele ficou branquinho, que nem as paredes da sua casa. É uma habilidade que o orgulho tem quando ele entra na casa da gente. Ele fica invisível. E ele ativa o filtro nos seus olhos. E aí você começa a ver o orgulho dentro da construção psicológica da pessoa em quem você está julgando. Dentro da construção emocional, dentro das ações, da conduta da pessoa, você vê orgulho, você vê vaidade ali. Olha, você vê hipocrisia ali na pessoa. Quando você está agindo assim, pode ter certeza. É o orgulho invisível que já chegou na cabine de controle da sua cabeça e do seu coração. Todo dia, lave a sua arma na prática do bem e da caridade. Viu? Tenha levantado essa promessa de carregar a sua cruz para curar o seu burro, transmutar ele e vestir a roupa de núpcias com Cristo. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Todos os dias, de verdade, né? A gente recebe da vida o reflexo do que precisamos aprender, não é verdade? É verdade mesmo. Tem coisa que a gente precisa aprender, mas olha, tão claro assim que tá, que quanto mais a gente ignora, parece que mais bate assim na nossa cara, né? E essa é a energia da força da promessa, né? Porque você promete sim. Antes de encarnar, você disse, olha, quando eu estiver lá embaixo, vocês me inspiram assim de reconhecer os meus erros e renovar o compromisso de ser diferente, mas cada dia, quando o dia termina, que eu já comece a revisar o que é que eu fiz e como que eu fiz e por que que eu fiz daquele jeito. E me encaminha para a humildade, né? Porque você reconhecendo que era, é dizer, não tem problema ser orgulhoso, orgulhosa, ser vaidoso. É que é o jeito que eu sou. Olha, você só está postergando a necessidade de modificar a sua conduta, esperando chegar o mestre chamado dor. Porque a dor ensina a pessoa que não quer aprender pela inteligência da análise do que fez de errado.
E aí a pessoa abraça a hipocrisia, né? Porque ela diz, olha, isso aqui é errado, mas eu vou fazer porque você já viu, né? Eu não tenho, assim, esse conhecimento. E a hipocrisia é porque daí quando o outro faz errado, ela diz, não tivesse conhecimento, perguntasse. Não tivesse conhecimento, pensasse, olha, como que seria o mundo se todas as pessoas começassem a agir que nem eu. Que uma pessoa quando pensa assim, que é um imperativo categórico do Immanuel Kant, né? Que foi filósofo alemão, que disse, olha, você pensa bem que hora que você pensar que mundo seria esse se todo mundo fizesse o que eu faço? Olha, você se corrigiria, porque no fundo, não é um planeta onde a gente quer viver, né? Um lugar onde reina o que de errado a gente faz e não corrige, porque está com o tempo ocupado olhando a sujeira no quintal do outro. Como uma coisa envia e encaminha a gente para outra, né? Começou com a força da promessa, que a promessa é um elo, né? Que nos liga ao sagrado e nos impulsiona a buscar a redenção. É um elo, sim, a promessa, né? É uma energia que faz a gente caminhar numa linha reta, dentro de um caminho vibratório, aonde vale a pena transitar. É, sim, um caminho vibratório de luz, né? Porque se vale a pena transitar, é de luz. Então, a força da promessa. Você sabe que quando você faz uma promessa, você fica pensando, fala, olha, eu fiz uma promessa, então em função dessa promessa, eu não posso me comportar de um jeito que é diferente daquele que honre aquilo que eu prometi. Daí você fica meio que no modo ativado de vigília, não é verdade? É verdade, vó. Eu fico vigiando, eu fico orando para eu não cair em tentação. Justamente porque, olha, se eu andar por ali, a minha promessa não será cumprida. E a força da promessa é manter você, como quer dizer, atenta, prestando atenção no que faz. É para onde que vai levar você aquilo que você faz. Está dizendo aqui o meu guia espiritual, não só aquilo que você faz, que você vai ter que prestar atenção e presta atenção pela força da promessa, mas aquilo que você deixa de fazer. Quando teve força, quando teve tempo, quando teve recurso e saúde. Recurso à saúde é um recurso que você tem. Você sabia disso? Com esse recurso, meu Deus, quanto você deveria fazer, e no entanto, o entretenimento que tudo bem que tenha, mas que dure 5 minutos, não 10. Ai, vó, 10 minutos eu preciso, que dure 10 e não 20. Ai, vó, 20 é tão pouco, preciso pelo menos 40 minutos de entretenimento por dia. Que dure 40 minutos e não 2 horas. Ai, vó, ai, 2 horas passa tão rápido, né? Quando a gente vê um filme que dure 2 então e não 4. Mas você vai percebendo que você se enfraquece porque, olha, antes de fazer o que é correto, você vai se permitindo permanecer tempo demasiado aonde não deveria estar. E daí você fica em dívida com a própria consciência, porque a quem mais tem, mais será cobrado, não é verdade? Quem não tinha consciência do que era certo fazer e não fez, você dá um desconto para ele, você fala, olha, esse não recebeu a educação, deu tudo o que tinha, não é? Que nem o menino que falou assim, olha, isso aqui é tudo que eu tenho, o outro tinha 10 e deu 2. Mas o outro que tinha 2 e deu 2, ele deu tudo o que tinha. Desse você não pode cobrar. E é dessa forma uma pessoa que age sem a consciência daquilo que está fazendo, achando que é correto, ainda que seja errado, mas é tudo que ele tem de inteligência.
A esse menos será cobrado, porque deu tudo o que tinha. Mas você que tem uma inteligência de 10, você aplica 12 no dia seu, e no final do dia, você ainda tinha 8 para aplicar, mas permaneceu no entretenimento. Olha, você agiu de uma forma diferente daquele que age impulsionado pela força da promessa. Então, você preste atenção, tenha uma promessa que você quer pagar, que você quer realizar, desde o dia que você acorda até o dia que você vai dormir. Como quer dizer, no descanso do corpo para o dia seguinte, mas também no descanso do corpo para o além túmulo. Tenha uma promessa, e a promessa é sempre aquela de ser a melhor versão de si mesmo hoje do que você foi ontem. Vai, eu errei tanto, será que Deus me perdoa? Claro que Deus nem olha, mas Deus nem tá nessa de perdoar, porque Ele nem culpa, Ele sabe. Cada filho dá o que tem, e se você não dá o que você tem, você vai ficar em dívida com a própria consciência, e Ele não tem nada a ver com isso. Ele já criou as leis dele de forma perfeita, justamente para não interferir, se chamar ele de julgador marvado, que ele não julga, e muito menos marvado ele é. Quem vê Deus como esse ser rancoroso, está projetando as qualidades humanas nele e se contentando com isso. Dessa forma, não empregando nem metade da inteligência já adquirida, já conquistada. E a avó sempre diz que aquele que caminha 1000 quilômetros tendo ferramenta e não utilizando, vai ficar doente. Imagine, você tem um sapato, você tem que ir lá no mercado, você vai sem sapato, você não tem o costume, né, o hábito, e nem, como quer dizer, criou, né, a proteção debaixo do pé, com a vivência. Vai criar boia, ou você vai se machucar, capaz você nem chega no mercado. Aí você chega, capaz você nem volta para casa. Isso é um cálculo equivocado. A pessoa que faz uma continha errada, ela vai chegar num resultado que não vai dar retorno positivo para ela. Você é uma pessoa que, se você vê uma pessoa que mora perto, o vizinho, o parente, o amigo que você gosta, até que você não gosta, fazendo uma conta errada, você já sabe que aquilo vai terminar mal. Que você fala assim, olha, essa conta não tá dando certo, vai terminar errado. Para ele, para todo mundo em volta dele, você vai lá e aconselha, olha, essa conta melhor feita, fica desse jeito, chega nessa resposta, pode bater na calculadora que ela vai concordar comigo. E daí a pessoa, tendo um coração ensinável, ela vai dizer, olha, eu sei que tem razão. E antes de ela defender a cor vermelha ou a cor azul, ela vai dizer, eu me corrijo aqui e agora, porque mais vale fazer o que é correto do que defender uma cor. Essa daí já está usando a inteligência. Do contrário, tendo ferramenta, tendo recurso, tendo sapato e não vestindo nada disso, a pessoa se arrebenta inteira. Para que Deus fez isso desse jeito, vó? Para você aprender a ter responsabilidade com aquilo que te é emprestado. Para reinar nas coisas pequenas, utilizando a sua inteligência, e a partir daquilo, ao ser de maneira correta, e para você ser confiado coisas maiores, viu? Deus dá pra gente a ambientação, os amigos, os recursos, a educação, para que a gente, no pequeno, possa brilhar, possa ter bons resultados, aplicando a inteligência, fazer a conta correta, que termine num resultado que seja benéfico para a gente, mas para todos à nossa volta. E daí Deus diz assim, olha, você reinou sobre pequena quantidade, fazendo uso da sua inteligência, você pegou de estudar, você pegou de trabalhar, você fez a conta certa e teve o bom retorno, multiplicou o talento.
Aquele que multiplicou o talento foi dado mais. Quem reina sobre o pouco, a quem reina sobre o pouco vai ser confiado muito. É muita gente que quer ter muita coisa. E você me diga só, de que serve você ter a permissão de acelerar bastante e não ter o controle do volante? Porque quanto mais se acelera, um erro pequeno, maior destruição causa para você. Por isso, você tem só o recurso do sapato para usar. E na hora que você não usa, você, como que dizer, vai ser como confrontado com a realidade da equação mar calculada. E dessa forma a dor vai fazer você parar. Já seja através da boia, já seja, olha, você vai bater o pé assim que, nossa, que, tira uma lapa, né? Quando raspa-se, quando trupica, ai meu Deus. E daí você vai ficar ali mancando, algum vem e pergunta, mas olha, ontem mesmo você estava bem, o que aconteceu? Vai ter que dar testemunho de ter vestido um estado de espírito, um estado de inteligência inferior ao já conquistado. Aí os outros vão dizer, então você é burro. Ai, que burra que você é, Maria. Ai, mas por quê? Olha, você tinha sapata, por que você não pôs ela? Olha, se você for ver bem, não sou burra, mas naquele momento eu realmente agi igual uma, né? É verdade. Ai, ó, você sabe de uma coisa? Eu aprendi com a dor e agora eu não quero que você me chame desse jeito, então vou parar de agir desse jeito, vou me corrigir. E daí, no outro dia, você pega, reveste o sapato. E qual a promessa que você fez ali? Olha, a promessa que eu faço é de não agir igual aqueles que os outros chamam de burro. Porque burro não tem, né? É uma forma que o ser humano encontrou para contar para o outro que escolhe agir à sombra do próprio potencial. Na sombra, né? Para ficar mais fácil de entender. É agir de maneira que, olha, não traz retorno bom nem para você nem para ninguém, porque a gente está sempre indo de atrás de alguma coisa que acha benéfico, né? Mas aquela coisa que você acha benéfico, até nisso você tem que ponderar. Porque algum vai no restaurante, coloca um montão de pimenta, e se aparece para os outros, ganha o benefício de ser reconhecido como alguém que é forte, né? Que realmente consegue comer bastante pimenta, só para depois chegar em casa e ter indigestão. Não seja você que por fora é reconhecida pelos absurdos que os outros estão caçando para bater palma, e por dentro passa mar nos bastidores, tem indigestão, e segue defendendo essa maneira de existir, que não é funcionar, que não traz resultado, é que logo, logo, olha, mas você escuta o que a avó está falando, vai colocar você de molho, vai sentar você no banco da reserva, sabe naquele banco aonde as pessoas têm que sentar para elas refletir naquilo que elas fizeram. É esse banco mesmo. Vai ter que sentar lá e repensar. O dia de hoje eu tenho recurso, o que é que eu fiz? Por que eu estou sentindo dor hoje? Sabe aquela pessoa que teve que fazer diálise porque não tomou água? Ela está lá tendo que refletir. Por que ela viu valor em fazer o que era errado e deixar de fazer o que era certo? A você, minha neta, é confiada um corpo com 80 órgãos. Olha, 80. Você tem que cuidar de todos eles. Mas olha do fígado, do rim, do coração, do baço, da qualidade
do sangue. Olha, manter o sistema imunológico trabalhando direitinho com tudo que você faz. E aí você, tendo essa responsabilidade, faz as contas erradas, por predileção de passar tempo exagerado no entretenimento. É uma plantação que tem colheita como todas as outras. E algum diz, ai, vó, eu faço assim porque eu preciso espairar a cabeça. Espire a cabeça 1 hora, mas não 2. Ah, eu preciso de 2. Espire 2, mas não 4. Ah, eu preciso tirar o dia. Tire o dia, não o final de semana. Ah, o final de semana eu preciso. Tire o final de semana, mas não 3 dias. Ai, 3 dias para emendar. Tire 3 dias, mas não 4. Ai, 4 porque agora eu fiz tanta coisa, eu preciso descansar no dia de hoje. Tira 4, mas não 5. Ai, 5 porque agora já é o meio da semana, a senhora nem sabe. Já que eu não comecei, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu deixo agora fazer na quinta, na sexta-feira. Pode ser, pode ser. Mas tire a semana, não 1 semana só e não 2. 1 semana só, para que você vai tirar 2? E aí a pessoa não se dá conta, mas ela vai estendendo o tempo que ela passa construindo nada para depois terminar com o prato vazio. Olha, mas olha, você vai dando corda para aquela face, para aquele aspecto seu que está adormecido, daí você desperta ele, para depois ter que conviver carregando o burro. Imagina se vai andando, sempre tem que andar com o burro do lado. E que burro é esse? É as escolhas erradas que você fez só para gozar de satisfação e prazer, sabendo que eram passageiros. E criou aquela personalidade dentro do seu senso de identidade. É verdade. Daí você chama aquilo de necessidade. E daí cria dependência igual aquele que usa droga. De ter no dia de amanhã mais videozinho no YouTube para você dar risada. Mais treta no X para você bater palma, para você bandear pro lado da direita ou pro lado da esquerda. Ai, como que a treta é boa porque você toma o lado daquele que você acha que tá certo, né? Sempre, como que dizer, justificando que é para o melhor, que todo mundo quer o melhor do país, né? Só que enquanto você está lá na plateia, comendo pipoca e batendo palma, nada está sendo construído pelas tuas mãos. Ninguém está sendo ajudado, e você muito menos. Porque se você não está plantando, como que você vai colher amanhã? É a política do pão e do circo, né? Amanhã vem o famoso Estado e dá dinheiro para você e dá condição para você comer. Mas que Estado é esse? Que tira do seu bolso direito para colocar no seu prato, e coloca você em dívida, coloca os seus filhos e sua família em dívida, e daí no dia de amanhã você vai lá fazer a marcha da liberdade. Ai, como que eu gostaria de o planeta ser mais livre, de não ter gente que, olha, faz menos do que é capaz, olha, você vende por qualquer dinheiro, que não tem estudo, que não tem caráter, você está falando de você mesma. Porque na hora que devia fazer o melhor que pode, não fez. Tem o estudo? Não tem. Isso é ter caráter? Não é. É daí você quer que quem chegue na presidência, no cargo de político, aqueles que são diferentes de você. É verdade, vó, eu quero os melhores lá. Mas que melhor se não se produziu melhor? Porque não existiu gente dando bom exemplo, que era você mesma. Se você tivesse, minha neta, e olha, nunca é tarde, comece hoje.
viu? Feito promessa, e ido de atrás de cumprir a promessa. Olha, você ia se policiar de estar diariamente fazendo a continha correta, aonde o resultado não seria destrutivo nem para você nem para o outro. É verdade. A continha correta é o que salva a vida, é o que constrói moral, é o que projeta melhor qualidade de governante. Aonde que você vai achar isso no outro? Algum que se desponta, meu Deus, como que a gente vai de atrás, né? Algum que se desponta, fala bem, traduz valores nobres. A gente vai de atrás e tudo, e depois, como que já aconteceu no passado, né? Desanda, não cumpre nenhuma promessa, antes faz o contrário. Daí você prefere ficar cega para o que fez de errado, para tudo que desconstruiu, que estava sendo armado por quem veio antes. Aí você fica cega de defender uma ideia e começa a idolatrar uma pessoa, o que é erro. E aí você ensina a pessoa a ser idolatrada, a aceitar a idolatria. Daí você troca 6 por meia dúzia. Todo mundo fica no lodo. E você volta para a arquibancada, bater palma para palhaço dançar. Assoprar no vento para cobra voar. Aí ela vai e morde um e morde outro. Todo mundo sai envenenado. E quem é que produziu alguma coisa? Ninguém produziu nada. Tá você lá, no cabo de guerra. Não, porque esse que é o melhor, o outro não, porque é o outro que é o melhor. Por que não vai ser o seu melhor? Por que não vai ser você investir o seu tempo, se é a diferença que você quer ver no mundo? Porque não se ocupou com fazer uma promessa. Sabe por quê? Se eu não tenho compromisso, amanhã eu não vou ser cobrada pela minha consciência de não ter cumprido ele. Só que isso é uma conta equivocada. Porque você faz a continha, é uma continha errada, vai ter um resultado destrutivo. De dizer, olha, você sabe de uma coisa, eu não faço promessa e daí fica tudo bonito, porque se eu não prometo de ser a melhor versão de mim mesma, que estuda, que trabalha, que reúne recurso com a saúde que me deu hoje, a espiritualidade, tá sustentando a gente em saúde psicológica, emocional, para a gente produzir conhecimento, para plantar recurso, para amanhã ter o que comer. Aí a gente faz a conta errada, que ficar no entretenimento a maior parte do tempo vai trazer alguma coisa boa para a gente, não vai. A gente vai ser parte daqueles que dependem da esmola alheia para sobreviver. Isso fala muito mal de como a gente não usou a inteligência no tempo que teve, naquilo que a gente já chama de passado, né? Para poder reunir recurso intelectual, recurso na forma de moeda, os recursos para amanhã poder se manter vivo. Planta e você colhe, busca que você acha. E aí a pessoa não faz essa continha, faz outra. A continha que a pessoa faz. Vive no entretenimento, que aí, batendo palma para os outros sem construir nada, amanhã você vai ter alguma coisa. Ela não está fazendo promessa nenhuma de ser melhor versão de si mesma. Logo não está se policiando. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Vai levar eu para um porto bom, positivo, onde eu vou ter retorno, condição? Ou vai levar eu para ficar dependente? Dependente, sim, de amanhã. Olha o problema.
subsistir graças à esmola alheia. Você me diga só. E aí você vai ficar com vergonha. E vai ser real no tribunal da própria consciência. Hoje você modifica essa continha hoje. Mas olha, você nem espere o dia de amanhã para você modificar e corrigir essa continha aí. Porque essa continha está errada. Não tenha medo nem vergonha de fazer a promessa. É muito menos, acha você, que está levando vantagem, que está sendo inteligente ao não levantar contra ou em favor de você mesma uma promessa de amanhã você ser melhor. Mas, vó, eu já falei, olha, cada dia eu vou ser a melhor versão de mim mesma. Mas o que é isso, minha neta? É você, olha, para você ser melhor amanhã, você tem que saber o que você é hoje. Como que, você se pergunta, né? Como que eu estou reagindo às provações que me chegam? Cada dia com compreensão, cada dia com a consciência tranquila de ter feito a minha parte e acreditado em Deus para resolver aquilo que está além do que é o meu melhor em cada situação? Olha aí que boa pergunta, você deve fazer sim. Aí você não faz essa pergunta, daí você não cria compromisso com si a melhor versão de si mesma. Aí, como que você vai criar um método de medir o seu progresso diariamente? Porque é muito fácil uma pessoa dizer, eu me perdoo de não ter sido a melhor versão de mim mesma. E aí a frase termina aí com ponto final. É o ponto final da hipocrisia esse, que nunca deveria existir. O correto é você dizer, eu me perdoo de hoje não ter sido a melhor versão de mim mesma. E, sem ponto final, e renovo o compromisso por meio de policiamento constante, meu mesmo, da minha própria consciência. Por meio de policiamento constante, de corrigir a rota, sempre que eu priorizar o entretenimento no lugar do estudo e do trabalho. Ai, vó, eu tô cansada, eu já sou velha, eu já tenho tanto problema. Eu tenho que trabalhar. Viver é trabalhar, minha neta. Respirar é um trabalho. Pensar é um trabalho. Sentir é um trabalho. Você está trabalhando para a luz ou para a treva? Está trabalhando para ter retorno e amanhã ter o que comer? Ou está trabalhando para ficar dependente e amanhã esmolar? Algum trabalho você está fazendo. É um trabalho construtivo ou um trabalho destrutivo? Ninguém está com a mão limpa. Ou está com a mão de luz, com a mão neutra que a avó fala, né? Ninguém está com a mão neutra. Ou está com a mão de luz, ou está com a mão escura, a mão de treva. Qual é? Olha bem para sua mão. A mão que a avó fala é as escolhas que você faz daquilo que você vai pensar, daquilo que você vai sentir. E mais do que isso, o seu senso de identidade, minha neta. Qual que é o seu senso de identidade? Você me diga só. Eu sou uma pessoa parasita. É verdade que é esse que é o seu senso de identidade? Não, vó. Bate na madeira, que é isso? Não, não. Eu não. Aonde que já se viu? Eu parasita. Eu quero aquilo que eu mereço, aquilo que eu plantei para receber. E quero dessa forma ser exemplo para os outros. Bem por isso, minha neta. Carpe diem, que quer dizer aproveite o dia. Aproveitar o dia não é gastar ele com entretenimento. É produzir. Produzir um corpo de conhecimento. Produzir resultado a partir de bons pensamentos, porque dá resultado, porque dá retorno positivo.
Se no seu senso de identidade você é aquela pessoa que fez a promessa de ser a melhor versão de si mesma, todos os dias você vai se policiar, no final do dia você vai analisar. Olha, hoje eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e empatei o meu dia. Eu usei a minha inteligência? Eu usei quanto? 20%. E por quê? Ai, porque eu me deixei levar. Olha, era um videozinho no TikTok, que veio outro. Ai, eu fiquei ali tão lindo, apreciando tudo aquilo que a vida me deu. Depois já era hora de fazer o almoço, né? Daí eu peguei de fazer o almoço, limpar a casa, nem isso faz, né? Nem limpa a casa. Daí passou o tempo e mandaram outro vídeo e eu fiquei conversando e aí eu nem estudei nada e nem trabalhei. Mas eu não fiz o meu melhor daí, né, no caso. Nem 50% do que é realmente o meu melhor, né? Aí você olha para o mundo e diz assim, ai meu Deus, nesse mundo as pessoas não fazem nem 50% do que é capaz. E a avó volta naquilo que a avó começou falando. Você está olhando para fora, vendo o reflexo daquilo que você mesma está projetando em algum nível, em algum aspecto da sua vida. Se você é nota 10 na cozinha, mas na interpretação da realidade da vida, de investir dinheiro, de investir amizade, de investir benevolência, vem ali você não está fazendo os seus 50%. Dizendo, né, como que por dizer, nem aí você está chegando, mas você quer que os outros façam o melhor que podem na presidência. Que tal uma palhaçada? Você quer que os outros façam o melhor que podem no governo, na prefeitura, né? Até ali como que dizer, no mercado, que coloque o preço mais justo, né? E que todo mundo faça o melhor. Seria lindo viver numa sociedade assim, não é? Vamos começar pela gente então, né? Faça o compromisso de hoje mesmo, olhar para tudo que você deixou de fazer e dizer, eu vou fazer. Sabe de uma coisa? Eu vou planejar o dia de amanhã. Eu vou fazer primeiro o que é chato fazer, ainda que seja chato, é o correto a fazer. Aí depois eu vejo se dá tempo de fazer o resto. Isso é priorizar o próximo. Porque você imagina numa repartição pública, uma mulher que atende e fala, olha, eu vou fazer o direitinho, o que é correto, o melhor por todo mundo. E depois eu vou pensar no meu entretenimento aqui. De ficar no Zap Zap, de ficar escutando mensaginha. Quando eu podia atualizar o cadastro do cliente. Quando eu podia dar uma olhada, uma atenção maior para aquele que menos entende, né? E explicar para ele direitinho aonde que ele está se metendo aqui. Se é realmente o que ele quer, esse contrato, entrar em contato com alguém, olha, você está com alguma dificuldade com a sua conta corrente, com essa situação, com esse contrato, você me explique bem que aí eu vou esclarecer tudo para você. Ah, não. Para que ela vai fazer isso? Ninguém cobra isso dela. Olha, a quem mais tem inteligência de fazer o que é melhor para o próximo e não faz, mais será cobrado. Então você já mergulha de cabeça naquilo que você pretende se dedicar. Não importa, eu estou velha. Não importa. Não vai ser advogada porque você não vai estudar advocacia porque você acha que você já está velha, né? O que não deveria ser assim, né? Não vou mais estudar medicina, nem arte, nem nada. Nem olha um curso de língua, né? De idioma. Eu não vou olha nada, viu? Porque eu já tô velha. Daí você se conforta, se conforma com o mínimo possível. E aí você, olha o problema, né? Que uma pessoa fazer a conta errada, hoje ela deixa de ser nem 50% do que ela é.
Amanhã ela deixa de ser 40, aí eu 30, daí 10, daqui a pouco ela não quer nem levantar do sofá. Daí ela fala, a depressão é uma doença verdadeira. Começou aonde, minha neta? Tudo que é grande começou pequenininho e era reversível. Olha, até aquilo que é irreversível hoje começou de maneira pequena e de maneira reversível. É verdade. Reversível. É. E aí você não tem como reclamar hoje de dizer, ai, olha, eu sou vítima. Aí o que eu faço? Eu me culpo, vó. O que eu vou fazer? Você nunca deve fazer nada do que é errado fazer. Então você nem precisa perguntar para a avó. Pergunte ao seu próprio coração e o seu espírito guia vai soprar lá no fundo da sua intuição. Vai dizer: o melhor a fazer aqui é amar a si mesma e amar o próximo. Como é que eu faço isso? Esse é o seu trabalho. Perguntar e responder. Isso. Como que eu faço nessa situação? Para amar a mim mesmo e o próximo. Se eu errei, eu me perdoo. E renovo o compromisso de ser melhor versão. E dentro dessa promessa eu carrego a minha cruz. Que nem o Zé do Burro, né? O Zé do Burro falou, olha, eu fiz uma promessa para Inhaçã, para Santa Bárbara, de levar essa cruz até lá. O meu burro que levou um raio na cabeça, ele melhorar, né? E você veja, o senso de identidade de uma pessoa que cultiva o que sabe ser errado se assemelha a um burro que ela carrega para cima e para baixo. E quando se levanta a promessa de carregar sua cruz 7 léguas até a igreja de Santa Bárbara, a gente na analogia pode dizer, né? É aquele que finalmente assumiu o compromisso de ser a melhor versão de si mesmo, que tem uma meta que vale a pena, tem um destino bem traçado. E não importa o peso que tenha que carregar, da disciplina, da dedicação, do trabalho, da plantação justa e honesta, da consciência de esperar aquilo que plantou crescer para poder depois comer, da sabedoria que tem de dizer, olha, tudo tem o tempo, né? Tudo tem o seu tempo, as coisas começam hoje, mas depois passa o tempo assim, é com o tempo que você vai poder daquilo tirar um benefício. Por isso que o trabalho vem sempre mais, olha, sempre antes. Viu? De você pegar e dizer, eu quero. Então, quando você, na realidade da vida, plantou, fez aquilo que era errado, você foi despertando dentro de você aquilo que estava adormecido na sua personalidade. Porque todo mundo hoje é a soma de todas as personalidades das vidas passadas. E na vida passada, quando a gente tinha menos inteligência, a gente fez mais coisa de que não se orgulha. E não tem problema, porque a criança ela escorrega e cai para poder aprender a levantar. Só que como são pontos existentes, gravados no nosso histórico, e faz parte daquilo que a gente é, segue conosco, porém de maneira adormecida. Esses aspectos de personalidade pretéritos precisam permanecer adormecidos até que sejam esquecidos para sempre e, portanto, substituídos por novos. Viu? Então, o que você faz quando você pratica o que não deve? Quando você ativa vibração indevida
por transitar nela, você desperta esses aspectos de personalidade passada, aonde você era, como que dizer, um vaso do negativo, um instrumento do negativo. Daí você dava caminho para o negativo e aquilo pintava você de uma cor sombria. Aquilo tem que ficar adormecido. Aquilo, como que dizer, vai somando. Quando você desperta uma pecinha daquela, é outra, é outra. É como que você formasse um burro. Um burro feito de pecinha de Lego, né? Você consegue imaginar isso, né? Imagina do lado seu agora um robô na forma de um burro. Mas você foi construindo ele pecinha por pecinha. Cada vez que você dava voz para um tipo de equívoco alimentando dentro de você o despertar de uma personalidade pretérita que deveria permanecer dormida. É a promessa, quando você não faz questão e assume os seus erros, admite, carrega a sua cruz, levando ela para Santa Bárbara, você se predispõe a transitar em vibração salutar que vai expurgando o negativo de dentro de você. É isso. É devagar, né? Você se suja, depois leva tempo para limpar. Mas limpa. Mas se você parar de esfregar, a sujeira lá vai continuar. Por isso, todos os dias tem que esfregar na prática do bem toda a sujeira que a gente reuniu no nosso espírito. Você sabia disso? E essa é a ideia de você, que nem o Zé do Burro. Pegar a sua cruz e levar ela dentro da promessa. 7 léguas no caminho do seu próprio Carvalho, até a Santa Igreja, né? Que é aonde a gente chega e coloca no pé do altar, conscientemente, tudo aquilo que a gente cumpriu pelo esforço, pela força da promessa, né? Mas no esforço, na disciplina diária, viu? E o burro dele levou um choque, né? Caiu um raio em cima do burro dele, ele fez uma promessa: olha, eu quero ir lá e botar essa cruz lá para o meu burro ficar curado. E deixa eu falar uma coisa para você. O burro, ninguém tem que ter vergonha de ter feito erro, mas curar o burro significa transmutar com inteligência tudo aquilo que fez ele existir, modificando a sua conduta, praticando, portanto, e a partir de então, a caridade com Jesus, o amor, o não revide, é você jamais alimentar vingança. Olha, quando o outro fala uma coisa, você fala não gostei, e começa a reclamar, você está ali fazendo uma vingança. Aposto que se aquele que botou uma luz na sua cara, botou uma música alta quando você queria dormir, aparecesse na sua frente, ele ia ver você emburrada, viu? Emburrada quando não raivosa, nervosa, destilando veneno para cima dele. Vó, mas não justifica? Não justifica.
Apesar de você estar correta, dele não dever fazer aquilo, nunca que você deve esquecer que ele só está sendo muito menos do que 50% daquilo que é o melhor dele. E adivinha quem faz isso todo dia? Você. A diferença é que você não põe música harta. A música harta sua é silenciosa. Justamente nessa forma de alimentar vingança e projetar vingança no outro. Eu não gostei que ele colocou música harta, então vou me vingar dele. Vou falar umas poucas e boas, se possível chama a polícia. Aí ele aprende. E se você tem que fazer isso para o outro aprender, quando não está envolvido o desejo de vingança, você só está praticando, como que dizer, um dever cívico. Olha, o outro fez o que não deveria. Vem a força da justiça, explica para ele que não é por aí, ele tem que se corrigir e não fazer de novo. É um dever? Cumpra seu dever. Isso a avó sempre ensina aqui. Só que na hora que uma pessoa cumpre o dever dela e enquanto faz, se deleita na satisfação de ver o outro escorregar, cair, bater de bunda no chão, de cara na lama. Aquela satisfação mostra e evidencia que você vestiu sim a roupa da vingança, se sujou. Agiu como espírito de luz? Não foi. Agiu igualzinho obsessor. E ali entrou no mesmo grupo dos que não faz o melhor que pode com aquilo que tem, onde foi colocada minha neta. É pior, vestiu hipocrisia porque reclamou do outro, sendo igualzinho. Ai, vó, é como fala o apóstolo de Jesus, desse jeito, quem é que pode se salvar? Porque todo nós, olha, tá pior, um tá pior do que o outro aqui, caminhando, que tudo cego na olha. Aquele que tem um olho é rei, viu? E a avó diz pra você, que nem que falou Jesus, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E o que ele quis dizer? Que Deus é essa centelha divina de bondade que tem dentro de todos nós, viu? A partir da qual aquele que se policia vai conseguir fazer o melhor, dar tudo o que podia para aquele momento. Você não precisa ser 60%. Se hoje você é 10, seja 11, seja 12, sempre um pouquinho melhor. Que quando você menos esperar, olha, você vai ser aquela pessoa que tem um olho em terra de cego. A força da promessa, né? E aí, tenha dentro de você o automático ativado pela busca da verdade. E a verdade é um caminho que, embora difícil, nos leva à verdadeira compreensão de nós mesmos. Não é dizer, hoje eu não fiz o melhor que pude, tudo bem. Ai, uma hora eu vou fazer. Não é uma hora eu vou fazer. É isso é errado e eu descontinuo. E a partir de agora eu escrevo outro plano e sigo esse plano. E a partir dele aplico a minha inteligência. Eu não vou mais andar descalça no asfalto quente da vida, dando espaço para me destruir gratuitamente.
É como que a gente se torna objeto de chacota alheia, né? Na hipocrisia, se aponta o erro dos outros. E aí, antes de destravar uma pessoa, você mais trava ela aonde ela se encontra. E daí ela pega a bronca do você e ela diz: olha, ela descarça rindo de mim que tô sem carcinha. Ai, vó, mas você acha mais errado, tá descarça ou tá sem carcinha? E a avó pergunta pra você: as duas tá de que lado? Do lado da solução ou do lado do problema? É, realmente, avó. Se ela tem ferramenta para usar a inteligência e não usa, e eu também, nós duas tá somando zero aqui, viu? Ninguém tá resolvendo nada pro mundo, só somos peso, como quer dizer, peso inútil, peso negativo. Estamos sobrando, né? E não precisa, né? A partir desse momento, você pode ser um peso positivo, um peso útil, um bom exemplo. Não precisa nem esperar amanhã. Ai, vó, mas eu já errei tanto, a senhora acha? Eu acho. E esse é o valor da humildade. A humildade é a chave que abre as portas do entendimento e da paz interior. É você dizer: gente, eu achei que eu era tão grande, né? Tchau, orgulho, sai daqui da minha casa. O orgulho, ele vem igual camaleão, ele chega dentro de você e ele se disfarça. Você olha para as paredes brancas, você não vê ele, mas ele está bem ali. Parece que está invisível porque ele ficou branquinho, que nem as paredes da sua casa. É uma habilidade que o orgulho tem quando ele entra na casa da gente. Ele fica invisível. E ele ativa o filtro nos seus olhos. E aí você começa a ver o orgulho dentro da construção psicológica da pessoa em quem você está julgando. Dentro da construção emocional, dentro das ações, da conduta da pessoa, você vê orgulho, você vê vaidade ali. Olha, você vê hipocrisia ali na pessoa. Quando você está agindo assim, pode ter certeza. É o orgulho invisível que já chegou na cabine de controle da sua cabeça e do seu coração. Vai percebendo isso logo. E diga: eu vou fazer limpeza aqui na minha casa antes de limpar, antes de apontar o outro, porque você vai apontar o orgulho no quintal do outro para ajudar, né? Sempre assim. A gente sempre quer ajudar. Mas ajudar a corrigir o que está errado no mundo, né? Nunca é olhar para dentro da gente mesmo e fazer a reforma íntima, que é o único jeito de ajudar o mundo, não é não, vó. Outro dia eu falei para outro que ele estava errado, ele se corrigiu. Você só foi caminho por onde o espírito guia do outro deu um conselho para ele. Não se envaideça por isso. Quem foi que mereceu o crédito foi o outro que se corrigiu. Ao ter os ouvidos bem abertos e o coração ensinável, para quando eu chegasse, né, o mestre, o aluno estando pronto, chegou o tutor dele espiritual. Falou através do seu, através de outro, falaria através de outro. Por isso que você é indispensável na correção do que está errado no mundo. Mas indispensável para arrumar o que está errado no si. Olha a importância da gente, né? E aí entra o valor da humildade. E a humildade, que nem Cavó disse, é a chave que abre as portas do entendimento e da paz interior. Viu? E você tenha fé. Tenha fé. Porque o Zé do Burro falou: olha, eu vou caminhar 7 léguas, mas eu tenho fé que Nossa Senhora, ela vai sim ter piedade de mim e vai curar o meu burro. E o que quer dizer, né? Curar o burro é fazer você
deixar de alimentar ele e ele andar com você na forma de personalidade transviada, vestida. Sabe aquela sujeira agarrada no seu corpo? Que cada dia você soma um pouquinho mais antes de tomar banho. É o burro que você carrega para cima e para baixo. Viu? Valor da humildade. É por isso que a chave que abre as portas do entendimento e da paz interior. Você dizer, olha, eu não estou sendo tudo o que eu posso aqui. Eu tenho sim o dever e a responsabilidade de modificar minha conduta, 1% que seja, e nunca desfalecer, nunca andar para trás, viu? E com fé, que o que é a fé, né? A fé é a coragem, né? Aquilo é a fé que nos dá coragem para enfrentar as adversidades. Diz, olha, Deus está olhando por mim. Ele vai me dar força e eu vou superar essa adversidade aqui. Fale isso assim a cada dia, que você vai ver que até a sua cruz fica mais leve. Que Jesus falou, olha, deixai as crianças que venham a mim. E a gente é criança, sim. E se a gente for até ele, olha, Jesus alivia o fardo da gente. Ele alivia o nosso fardo. Você faça criança, se fazer criança é você se desvestir do orgulho, da vaidade. É dizer eu erro. É justamente porque eu erro, estou precisando aprender. Estou precisando olhar algum adulto aqui na sala, porque a vez tem pouco, né? Na verdade tem muito, mas não está vestindo a roupa de adulto que é. Vamos começar pelo você, minha neta. Vestir a roupa de adulta que você é. Nas situações mais difíceis, na hora do parabéns para você, tudo é lindo e maravilhoso. Na hora que alguém pisa no seu pé, que você tinha que ver ali uma mensagem do seu guia espiritual para dar testemunho de tudo lindo que você aprendeu no Evangelho de Jesus. Viu? É nessa hora que vale você ter fé, porque você diz, olha, sozinho eu posso não conseguir, mas com Jesus eu vou longe. Ai, estar com Jesus e andar com seu guia espiritual assim, né? Conectada com ele. Que você diz, olha, o guia espiritual, eu sei que você está aqui, eu não estou vendo você, mas você me deu uma ideia boa aqui para falar, viu? Se eu me olha, mas você me deu uma ideia boa aqui que eu estou precisando. E daí, você deixa de criticar a hipocrisia, porque a hipocrisia é um véu que encobre a verdadeira essência do ser humano. E é preciso removê-lo para você ver a luz. É preciso, sim. Então remova esse véu, viu? Tenha consciência. É quanto que falta, né, nessa nossa jornada terrestre a solidariedade entre os homens, né? Pare de olhar para fora. Quando você olha para fora, você está de costa para Deus. A solidariedade é o laço que nos une em nossas lutas, porque você fala, olha, tá ruim para todo mundo, e é verdade. Então, não vá ser vento que sopra e empurra e traz frio para a família do vizinho. Não vá ser isso. A solidariedade é o laço que nos une em nossas lutas e nos fortalece, viu? Diante das dificuldades. A solidariedade é sim esse laço, né? Então seja você solidária. Veja a criança no outro, que só quer aprender a ser adulta, já que cresceu, né? E a criança que no seu momento só precisa de um professor e bom exemplo. Em tudo que você já passou até hoje, carregue a reflexão sobre o destino.
O nosso destino, como que dizem, né? É moldado por nossas escolhas. E cada ato de bondade ou de maldade, né, reverbera no universo. Fica registrado no nosso espírito. Todo dia, lave a sua arma na prática do bem e da caridade. Viu? Tenha levantado essa promessa de carregar a sua cruz para curar o seu burro, transmutar ele e vestir a roupa de núpcias com Cristo. Viu? E a avó diz, como sempre diz em cada encontro, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para identificar onde estamos errando, na forma em que fazemos a promessa de ser a melhor versão de nós mesmos e dessa forma nos policiamos, corrigindo onde a gente erra, renovando cada dia o nosso compromisso de andar no sendero correto, emanando amor, compreensão, vestindo a roupa da compaixão e vivendo em solidariedade. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto. O tempo tá passando muito rápido. Aproveite cada dia. Carpe diem, viu? Carpe diem. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né, e energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado, a avó repete porque você precisa, olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso, viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuida o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio, viu?
Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. O Evangelho de Jesus, quando você anda nesse trilho, você vai conseguir ir rápido. Rápido. Mas não é só ir rápido, é ir rápido na direção de um lugar onde vale a pena você chegar, né? Porque não adianta. Muita gente corre rápido para um precipício e depois lá se abraça com o capeta. É para tirar do armário, da poeira, a ferramenta da inteligência que eu deveria estar usando e não estou usando. Por isso, você se pergunte, no grupo em que eu estou, no grupo em que eu passei, no grupo em que eu estou passando, quem é a pessoa mais dedicada aqui? Se a resposta não for eu, que quer dizer você, se pergunte por quê e vá trabalhar para que a resposta seja sempre eu. No grupo em que eu tô, eu sou a pessoa mais dedicada. Sou eu sim. Daí eu vou, mas se eu chegar num outro grupo que tem alguém que é mais inteligente que eu? Não tem quem é mais inteligente que a gente. Só tem quem está empregando a ferramenta da inteligência a maior parte do tempo. Viu? Ou mais tempo do que a gente. Você escutou o que a avó está falando? E tem algo a oferecer quem foi atrás de conquistar e desenvolver. O tempo está aí para isso, aproveite ele, não importando a sua idade. Olhe para o dia de ontem, veja como você desaproveitou ele, aproveite o dia de hoje. Viu? O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade. Viu? Então, a partir de hoje, por onde você passar, você se pergunte, quem é o mais dedicado aqui? Ah, é ele. Pronto. Ele está evidenciando que a ferramenta de inteligência que ele está empregando mais tempo do que eu. Mais tempo do que eu estou empregando a ferramenta de inteligência que eu tenho. Viu? Então faz isso você. Por isso, por onde você passa, carpe diem, aproveite o dia para vestir aquela vibração enquanto se assegura que a vibração vista ao ser. Viu? Isso é importante, né? Pouca gente dá valor para entender o diálogo necessário na sua caminhada com aquilo que está disponível para vestir e com a inteligência que deve ser aplicada para aquilo realmente vestir, por fora e por dentro. E aí sim, ser capaz de manter uma vibração, de circular por ambientes aonde poderá atuar e dessa forma fazer com que o seu veículo ganhe velocidade, viu? Na realização da missão que cada um veio cumprir, né? Que coisa boa. Você imagine aquela que veio cumprir missão, tá lá no portão jogando conversa fora. Não seja você essa pessoa, viu? Uma interação, um diálogo, uma percepção, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Escreva essa frase aí. Então, Deus, por Jesus Cristo e toda a espiritualidade, recomendou a encarnação por você. Vá lá, vá, filha. Vá lá encarnar. Aí você diz, mas será que vai ser bom? Ah, mas vai ser mais do que bom, viu? Então eu vou falar para você, cuidado de ficar andando devagarinho, olhando para o quintal dos outros
e abrindo a porta da sua sintonia vibratória para enganchar gente que não está indo para lugar nenhum e que acompanha. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.